Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates recheado de estrelas hoje. Mas antes de mais nada, eu quero lembrar que o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul intensifica a fiscalização de hospitais e postos de saúde aqui no estado. Entre as cidades vistoriadas estão Caxias do Sul, Livramento, Canoas, São Leopoldo e Taquara. E veja, minha querida vereadora, que eu não anunciei ainda, ó. Foram verificados problemas em função da má gestão e principalmente da insuficiência de verbas. Resultado que nós temos condições inadequadas de trabalho aos médicos e de atendimento à população. Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, estado de alerta pela saúde. Esta é a mensagem do Conselho Regional de Medicina aqui do nosso muito querido e valoroso Rio Grande do Sul. Temos o prazer de receber a vereadora Paula Iores, lá de Caxias do Sul, a mais votada do PSDB em todo o estado. Isso é para vocês verem com quem estão lidando, tá? Prazer tê-la aqui. Parabéns. O prazer é meu. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Está acontecendo na política, vereadora? Bem recente. Em 2014, eu me filiei em 2013, eu concorri a deputada federal em 2014 e agora a vereadora. Fizeste quantos votos para a federal? 21.329. Bela votação. É. E para a vereadora? 5.823. A mais votada do PSDB. Do Estado. Do Estado do Rio Grande do Sul. Isso. Pô, Na minha cidade eu fui a segunda vereadora mais votada. Tem um vereador que fez 400 votos. Fez mais votos que o Cassiano. Isso prova... Quantos votos fizesse, Cassiano, em Porto Alegre? 5.000, praticamente. Isso prova o que eu ia dizer, que a eleição mais difícil é para vereador. Ela fez 21 para federal e fez 5 e pouco para vereador. Claro, na minha mais cidade. Concorrência, E a coisa é muito... Claro. Aqui em Porto Alegre, Tinha mais 400, de 600 candidatos. Lá, Não, e 400 e 400 e pouco. E para deputado é todo o estado, e para vereador é só uma cidade. Eu fiz votos, foram 13 mil votos em Caxias para deputada. Os outros foram no Estado. Sim. É o que não é bacana, circunstâncias que tu entraste na política. Não perdeste um filho assassinado na casa de um amiguinho. Exato. Ele com 13 anos de idade. 13 anos de idade, isso. o Germano foi levar um presente para o amigo, com 13 anos, né? Um melhor amigo dele. Nós estávamos voltando da praia e ia dormir na casa do amigo. E ele estava em situação segura, casa com grade, cerca elétrica, cachorro, tudo. E 2 ex-funcionários do pai do amigo do meu filho foram lá para matar o pai. E mataram o pai, o filho deles, né, um amigo do meu filho e o meu filho. Mataram os 3. E aí depois enrolaram os corpos, dispensaram. Nós só fomos encontrar, isso foi numa terça-feira à noite, nós só vamos encontrar na sexta-feira, no final da tarde. Nós já não sabia o que tinha acontecido. Então foi uma circunstância bem horrível. É triste, eu me emociono. É muito difícil. Marcelo Dornelles, nosso eterno procurador-geral de Justiça. É difícil, né? A gente muito difícil. Engolir, até porque estamos vivendo também recentemente. O Dienaro teve um filho assassinado. Uma situação semelhante. Meu filho foi vítima de uma tocaia. Uma armadilha armaram para ele e foi assassinado no exercício da advocacia. Isso que é o pior. Foi chamado por um pretenso cliente para receber honorários na minha terra, Encruzilhada. E lá foi assassinado e o corpo desovado em Eldorado. Incendiado, o carro incendiado, ele incendiado no porta-mala e só foi identificado mediante exame de DNA. Nós estamos aí, eu não estou procurando a investigação, só não quero deixar na impunidade, isso que não pode, né? Sem dúvida. Mas nós temos uma linha de investigação que está muito boa, não dá para dizer nada, absolutamente, né? Mas é um negócio muito triste, é um negócio que fica um vazio, né? Um assassinato nas circunstâncias, inclusive uma questão que envolve o próprio exercício da advocacia, né? Ele foi chamado para receber honorários. E lá se desentendeu, por sei lá por que circunstância, foi assassinado. Marcelo. Imagina, eu estou no meio aqui do pai, de uma mãe, quer dizer, eu promotor há 21 anos. Mas vida que segue, não é, doutora? Vida que segue, o que vai fazer?
21 anos do Ministério Público, trabalhei muitos anos na vara do júri, trabalhando só com homicídios, né? E ter, assim, os pais e passar o que vocês passaram e superar com essa força, né, de vocês e tu entrando na política para isso. Agora, a gente viu como tá difícil a questão da violência, né? Nós temos aqui, imagina, numa mesa seleta aqui de 6 pessoas, 2 com vítimas... Tem praticamente 50% que passaram pelo drama, né? Vítimas de um drama extraordinário, né? Não quase é 50%. Não é um furto, uma coisa patrimonial, uma coisa... E eu dou graças a Deus que extraordinária, assim, em 2010, quando fui assaltado à mão armada, apontaram a arma para minha cabeça, que não fui Deputado assassinado. Marcel Van Hatten. Poderia ter acontecido comigo da mesma forma e ter também os meus pais hoje na situação que a gente viu os pais aqui. É triste demais. É triste demais. A gente não sabe agradecer o suficiente por não ter acontecido que, lamentavelmente, Pois é, nós aconteceu temos com aqui vocês. um deputado que vai se candidatar a federal agora também, vai ter sucesso, tenho certeza disso. Cassiak já foi deputado, hoje voltou a ser vereador. Temos aqui uma vereadora, temos aqui uma liderança do Ministério Público, foi procurador-geral de Justiça do Estado e um desembargador. Vocês são autoridades. O que é com a segurança no nosso Estado? O que é com a segurança no Brasil? Impressionante. Terrível. Eu Mas acho veja assim, bem, o pior de tudo isso, olha aqui, chefes de gangue. Eu sempre dou um exemplo na minha cidade, Encruzilhada. Encruzilhada tinha um presídio local para receber condenados da localidade, da comunidade. Aí resolveram, quando deu essa crise dos presídios estaduais, resolveram levar pessoas da PASC, da Diabo que Carrega, e levaram para lá. Bom, dali em diante, contaminou o presídio local com gangues, esses PCs, não sei que PPC, não quer saber o nome disso. Bom, dali em diante, então, tivemos motim, tivemos ameaça de morte para juiz, a juíza de Encruzilhada estava lá com segurança, que nunca tinha acontecido. Agora, a Advocacia Geral da União pede para trazer de volta das prisões federais de segurança máxima, levar os presídios de alta periculosidade, levar para os locais onde cometeram o crime. Então, sabe o que é isso? É entregar o galinheiro para a raposa. De novo, vou levar o cara, por exemplo, pega o NEM da Rocinha, que foi o grande responsável por essa brigalhada que está lá no estado do Rio de Janeiro. Ele e o Rogério que é um. O Rogério o NEM está numa segurança baixa. A Advocacia Geral da União, sob o pressuposto de que socialização, por favor, aí então para tirar o sujeito da segurança máxima, e de lá ele está comandando o crime, imagina se ele volta para o Rio de Janeiro. Dizer, pô, mas é uma falência total de dentro de um presídio de segurança máxima comandar o crime. Exatamente. Ele está no segurança máxima, está comandando o crime. Agora, se ele vai para o Rio de Janeiro, que aquilo lá é uma peneira, o sistema penitencial do Brasil, não é aqui no Rio Grande do Sul. Mas aí fica a pergunta para os políticos, para quem está no Poder Judiciário, quem compõe a justiça como um todo. A culpa disso tudo é da má gestão pública. Onde o dinheiro desviado para corrupção é desviado para obras inacabadas, obras desnecessárias, obras mal feitas. E falta de prioridade. A primeira prioridade do governo tem que ser segurança. Se não tem segurança... Mas Gilberto, na verdade, o governo nasceu da necessidade das pessoas se protegerem. Se a política, o Estado nasceu, né, ambos nasceram da necessidade da sociedade ter garantidos os seus direitos à vida, à propriedade e liberdade. Ponto. Se o Estado não priorizar isso, não adianta fazer mais nada. Para isso a sociedade delega ao Estado essa função, para não exercer o direito, da mão própria. Se não for o homem contra olho por olho, dente por dente. Tem duas questões Lei mais. de Talião. A droga, que veio com uma força, lá na cidadezinha de 800 mil pessoas, está o primeiro problema. E também a impunidade. Sim. Impunidade, isso. Olha... Mas, gente, assim, ó, há 5 anos eu observo com lente de aumento isso. Eu sou vice-presidente da ONG Brasil Sem Grades, do Oderich, que vocês todos conhecem. Eu noto, assim, ó, tem uma total ausência de preocupação com... Agora não.
Agora chegamos ao fundo do poço mesmo. Mas assim, ó, em 5 anos eu noto a diferença das pessoas se preocuparem com segurança. Há 5 anos atrás, quando já estava ruim, quando a gente tentava fazer um abaixo-assinado para alguma coisa, as pessoas não queriam saber. E o Estado de segurança sempre só foi discurso. Nunca teve um olhar. Deixa eu agregar Nunca assim, teve O trinômio aquele, saúde, educação e segurança, na política, naquelas ficções da televisão, que na realidade, me permita, Marcelo, dizer que o período eleitoral é uma ficção. Tá? Porque na realidade aquilo Hollywood. Não acontece. Então, naturalmente, ali, aquilo está valendo mais. Aquilo não é um plano de governo, é uma ficção. O plano do governo não é aquilo, mas passa-se aquilo para a população como se fosse resolver, através daquela ficção que vai para a televisão, o dia a dia da sociedade. Eu acho assim, todos colocarem muito bem, né? Todas as questões elas se somam. Eu acho que o problema mais complexo que se tem é o de segurança, porque ele é realmente multidisciplinar, ele tem a ver com problema de gestão, ele tem a ver com problema de falta de recursos, tudo ele tem a ver com incremento, sim, Cassiano. Isso aqui me dói, falta de recursos me dói. Mas eu quero agregar uma coisa. A corrupção nas obras inacabadas, na incompetência. Pega, né, nós já discutimos outro dia que tu pega a obra de Copa, etc., resolveria tudo isso. Isso né? aí. Tu pega um estádio desses aí desnecessário, no norte, quantas prisões construiria? que sequer times têm, como resolveria o problema prisional como todo. Então, o problema é político, sim, deputado. É político. Mas, assim, ó, uma coisa que eu quero agregar. Por muitos anos, viu, Paulo Sérgio, sempre se pensou segurança como policiamento. E, na verdade, isso eu falo há muitos anos. O principal problema de segurança é presídio. É presídio. Claro. Porque a gente trabalha, prende os mesmos. Os mesmos. Então, eles sem é fechado, sem é aberto, sai, foge, volta com outra vítima. Então, por que é tornozeleira, etc? Pela falta de investimento em presídio. Exatamente. Então, hoje, eu tenho falado em tudo que é lugar, necessidade urgente é vagas no sistema prisional. Não se engane quem pensa diferente. É Até porque Mas há quantos anos atrás o Lênin Streck pediu uma intervenção federal no presídio central? Eu lembro. E você sabe... Mas, assim, por exemplo, desculpa, a intervenção, na época eu participei bem, eu era presidente da Associação do Ministério Público naquela época. A intervenção, quer dizer, agora, se é para o Estado fazer o quê? Trazer dinheiro para cá, ótimo. Mas para outra coisa não interessa. Agora, o que nós vivemos sempre aqui, nós nos Estados? Os recursos se centralizam na União, são gastos de qualquer forma, e depois nós temos que ir lá de Pires pedir recursos para cá. Então, eu na época me posicionei contra. Intervenção da União, uma ova. Eu quero dinheiro da União. Tem que vir dinheiro. Me dá o dinheiro da União, que nós construímos um presídio e nós vamos administrar. Sabe? Essa coisa de União, eu quero é os recursos que vão para lá e não voltam. O fundo penitenciário tem vários bilhões contingenciados. Fundo Nacional Penitenciário, que é um fundo destinado à construção de presídios. Esse dinheiro está parado, se não está sendo roubado. Que é o que se fala hoje só no Brasil. E sabe aonde tem um problema? Fundo Penitenciário Nacional. Exato. Quantos tem? Não, são vários bilhões que ele tem. 6 a 7 bilhões. Bilhões de reais. Fala, vereador, Mas não tem que entrar pro tem uma Leonardo, coisa que tem uma coisa que volta para a sociedade, que eu mesmo, o tempo inteiro eu falo isso. Muitas pessoas dizem, mas não tem que construir presídio, tem que construir escolas. E ainda citam as frases. Isso é para a próxima geração. Eu falei, gente, tem que construir as duas coisas. As duas coisas. Uma coisa não elimina a outra. Com essa política econômica nunca vamos ter. Tá, mas assim, ó, a gente construiu estádios de futebol ao invés de construir. E quando a gente fala em construir presídios, é para poder dar um tratamento penal diferente do que tem hoje. Então, hoje o pessoal diz, são universidades do crime, são. Quem viu o filme Central, vê, não é a saída. Então, mas assim, aí tem uma linha que defende, então, que não se encarcere. Isso é a linha petralha do coitadinho. Aí eu ia dizer que tem também um componente ideológico. Aqueles que acham que o bandido é uma mera vítima, que não conseguiu ele sair, não dá para aceitar. Quem deu essa prerrogativa foi a Constituição de 88, que ela foi idealizada, construída e aprovada à sombra de um plano absolutamente popularesco, que foi o Plano Funaro, que deu origem à Constituição de 88, elegeu quase todo o PMDB. Esta Constituição é a Constituição do PMDB. É do PMDB. A Constituição Cidadã. Constituição Cidadã. Desculpe, eu não vejo realmente, eu não vejo muito problema na Constituição em si.
Não, vejam, a Constituição em si, a Constituição tem defeitos. O Sarney, pelo a primeira vez, a única vez que o Sarney falou bem foi quando ele disse que uma vez promulgada a Constituição, ele inviabilizaria o país. No que ele tem razão. A Constituição tem coisas boas, mas tem coisas péssimas. Não, ela tem um excelente quando se refere à saúde. Agora, a Constituição chega a dizer que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. A saúde, se eu adoecer, eu vou processar o Estado. Não é assistência à saúde. Assistência. Mas, voltando ao tema, a vereadora falou na questão. Então, os petistas, adeptos do coitadismo, achando que vítimas são os coitadinhos que ficam te assaltando, roubando a mão armada. Mas na Constituição de 88 já se achava isso. Não, peraí. Ela só protegeu bandido. Esse coitadismo petista é que surge contra a ideia de que nós temos que construir presídio. Não tem outra solução senão banir essa gente do meio social onde eles vivem, porque eles estão desadaptados. Claro. O primeiro motivo é punição mesmo. Depois tem ressocialização, mas é punição. Aliás, é uma das escolas penais, pune-se para que não volte a pecar. Separar o tipo de crime. Tem que separar. Tirando lá já do último presídio que se construiu nesse estado foi o de Canoas, por um prefeito. Por um prefeito uma comunidade do PT, que está falando, e por um governador do PT. Que derrubou, vamos lembrar também, a ala do presídio central mais moderno. Aquilo ali foi um crime que foi feito aquela vez, quando foi derrubada uma ala do presídio central. Tu não eras deputado na época. Tu não eras ainda deputado. Não era. Foi em outubro de 2013. Recém-reformado, né? Acho que 2014. Ninguém disse nada. Recém-reformado. Ninguém disse nada. Mas era justamente a ala mais reformada e dizem que foi justamente porque ali estavam os bandidos mais mansinhos, então era mais fácil de realocar os demais ali dentro. Essa foi a história que circulou depois. Era para fechar? Ora, que o Central é péssimo. Eu tive no Central, é horrível. É horrível. O sistema penitenciário é caótico como um todo. Mas alguma coisa tem que ser feita. Conheço bem o Central, tive várias vezes lá. Conheço bem a penitenciária de Canoas, estivemos lá agora, recentemente lá. Ela foi para um complexo de atuação, né? Acho que começa lá no governo Ieda, teve os prefeitos, teve o governador Tarso, teve o governador Sartori, todos eles investiram ali. E o Tarso, ministro da Justiça. Mas todos eles investiram ali. Agora, a questão do Central, o erro foi, na época, que começou essa expressão, discussão, porque assim, o palpitar sem conhecer é meio um padrão, né? Então começou assim, tem que extinguir o presídio central. Tem que extinguir. É o pior presídio do Brasil, realmente uma das alas é uma das piores, uma delas é uma das piores, outras nem tanto. Aí começou esse discurso, não, tem que explodir, tem que fazer, bom, então vamos lá. E eu, na época, eu era subprocurador-geral também. Então vamos ver quanto custa isso. Era uma fortuna tu destruir e tu remover todo aquele entulho de obra dali e depois tu negociar aquela área que não é tão valorizada quanto se pensa, não é nobre, não. Seria um negócio, como negócio, péssimo. Só que quando fosse dar conta, eles já tinham dito. Vou explodir. Aí tinha que voltar atrás. Aí o ministro olhou e olha, isso é uma barbaridade. Mas aí, seguinte, claro, aquela ala que eles mostram sempre a mesma também. Sim, claro. Porque eu tive lá, tem outras que não são tão complicadas. Não, vou dizer, enfermaria, tem várias áreas lá muito boas. Agora também tem aquela coisa, né? É um presídio que foi feito para 1.800 pessoas e tem 5 mil. 5 mil já. Então, não tem como. Aí estoura a cozinha, estoura o banheiro, estoura o. Sabe? Que tu tá preparado para 1.800, não para 5 mil. Então, não tem como funcionar adequadamente assim. Né? Então, vamos explodir. Aí foram ver, não, era muito mais caro implodir tudo e limpar do que fazer em outro lugar. Ou retirar essas alas que realmente são muito recursos e reconstruir ali mesmo. É o que está fazendo agora. Ali mesmo, alas com condições melhores. Doutor Marcelo, não tem recursos. Isso para mim é uma grande piada. Onde tu mexer no Brasil, em qualquer coisa que tu mexeres no Brasil, teve roubo. Tem corrupção, tem um ato ilícito. Em qualquer coisa, o que tu pegares no Brasil tem um problema. Começar não termina. Na iniciativa privada e na pública. Onde tu mexeres tem problema. Não, e o imposto que a gente paga é altíssimo, né? Claro, mas com certeza não é. Quando o doutor Marcelo disse, ele está falando sobre a prioridade. O dinheiro vai para o lugar errado, não é isso? Vai pelo ralo. Mas a gente está fazendo um trabalho em Caxias envolvendo fortemente a sociedade. Eu propus na Câmara uma
uma comissão especial de enfrentamento da violência. Existe a comissão permanente lá de segurança, mas eu propus, visto a bandeira, e nós estamos fazendo um trabalho com 3 eixos: as forças de segurança integradas, a sociedade e a prevenção. E nós temos com ação para evasão escolar, que a nossa cidade é de maior evasão do Brasil. É a maior evasão do Brasil. De Caxias do Sul. É verdade, a criminalidade é muito forte em Caxias. Por mais que seja uma cidade industrializada. Era um Eldorado, Caxias. Todo mundo acorreu em Caxias buscando trabalho. Que aconteceu em Porto Alegre. Mas vocês vejam, o presídio de lá, o apanhador, tem 10 anos. Tem 3 alas. Em cada ala tem 2 salas de aula e um pavilhão que foram construídos para trabalho e estudo. Não estão ocupados. Porque falta estrutura de segurança para serem ocupados. Há 10 anos. Então agora a gente está com uma força-tarefa. E prisioneiro não precisa trabalhar? Tem que trabalhar. Aí nós tem uma proposta de lei minha, inclusive, na Assembleia. Ele ganha a bolsa em discussão. Não, mas na Assembleia tem uma proposta minha, inclusive, que faz com que seja válida a lei de execução penal federal, que já prevê isso, né? Que o preso trabalhe. Mas infelizmente também na própria Assembleia está demorando. Mas que não tem deputado. Que tem que ter condição. É lógico, mas é que tem que ter o debate. A sociedade nem conhece. Por isso que eu propus. Eu sei que em muitos aspectos a lei não resolve. Até eu quero depois fazer uma divulgação na nossa seminário de revisão legal, porque tem muita lei que a gente cria e não é aplicada. A lei por lei não resolve. Eu respondi o teu e-mail hoje elogiando. Eu agradeço e a Pampa vai estar lá cobrindo sobre. Agradeci. Mas antes de revogar, Marcelo, vê se cuida lá. Porque se cria nesse país de 5 a 7 leis por ano em cada parlamento. Ou seja, não é a quantidade de leis. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Agora, tu está trazendo o Hélio Beltrão, que eu quero assistir o Hélio Beltrão, que foi o ministro da desburocratização. É o filho dele, é o filho dele. É o filho dele que veio? Por que não veio o pai? Não, porque o pai não, porque vai ser difícil. Só o pai é uma entidade. Do além, quem sabe. O pai é uma entidade. Foi um desastre, o Hélio Beltrão. Não, mas ele realmente... Mas aí que... Não desburocratizou absolutamente nada, nada. Pelo contrário, tá? O país está cada vez mais burocratizado. As estruturas burocráticas, a maioria das leis não são regulamentadas, Paulo Sérgio. Veja como as coisas são... A Constituição ainda tem leis complementares que não foram ainda regulamentadas. Perfeito. Mas veja, Paulo Sérgio, essa intenção do deputado, que é debater... Aí que está, isso que eu queria dizer. E é fundamental a discussão do trabalho, sim. Mas aí tu volta sempre à mesma coisa. Onde era para ter 1.800, tem 5.000. Tem onde que era para ter 3, 4 parcelas, tem 20. Geral. Então, é um depósito que tu não tem como organizar minimamente, salvo, tem alguns lugares no interior do estado e tal, minimamente para trabalhar, para estudar, sabe? Então, a construção é fundamental. Será que não era uma opção o Poder Judiciário administrar presídio e construir presídio? Porque tem gente que defende isso. Não. Mas eu ouvi essa opinião algumas vezes. Função do Judiciário. Eu discordo também. O Judiciário acho que não é função do Judiciário. Isso é uma questão executiva, do Poder Executivo. Tem países que fazem, política do Executivo. Política do Executivo. O problema é o Poder Executivo se capacitar de que alguma coisa tem que ser feita, porque senão vai acabar, o Estado está acabando. Mas a gente tem vários problemas. Preso em delegacia é uma loucura, um horror que está acontecendo. Delegacia eles estão muito bem, tem preso dentro de carro. Pois e os brigadianos que deveriam estar olhando cuidando da criminalidade na rua, fazendo custódia. Eu recebia no meu escritório uma mãe que foi lá, um pai, com um menino que era acadêmico de direito, foi preso injustamente, estou tentando ver se consigo um habeas. Esse menino foi preso, prisão provisória, ficou 4 dias dentro de um carro na frente da delegacia e saiu dali para o hospital porque ele estava com uma crise de rins, porque ele não se movimentava. Um guri dentro de um carro, pode um troço desse? Imagina. Dentro de um carro, Paulo Sérgio, na frente da delegacia, preso. Agora vejam só, né? Tudo volta à mesma coisa. Mas nós começamos falando sobre violência, sobre criminalidade, e vejam o quanto se prende. Porque às vezes seguido tem, não prende. A população carcerária aumentou no estado. Quanto se prende? Todo país. Então tem que prender mais. Não, para te ver como. E tem que prender mais. Lógico, e ainda tem muita gente solta. Estão inaugurando o centro de triagem aqui em Porto Alegre, estão aumentando cada vez a capacidade de utilização do prédio de Canoas e sequer
atende esses que estão em delegacia, em viatura. E os 5 mil estão no Central. Tem que prender de uma forma que tu não deixe formar a universidade do crime que é. Por isso do tratamento penal ser diferente. Agora, nós estamos trabalhando para aumentar o número de vagas no apanhador lá. Mas a gente estava conversando essa semana. Tem que botar gente não envolvida com as facções lá. Vereadores, sempre lembrando que a maioria dos municípios, quando fala em presídio... Aí é que tá. Aqui não, no meu município não. Uma das soluções, isso que eu falo da hipocrisia da sociedade. Isso, deputado, o senhor que está lá, que tem agora a possibilidade de apresentar projeto. Uma das soluções não é a solução de construir mega presídio, Carandiru, Central, não sei o que. São presídios locais, presídios municipais, pequenos para abrigar a população carcerária local, porque a possibilidade de ressocialização é muito maior ali, porque ele está perto da família. Agora, se aumenta e deixa contaminar pelas gangues, aí está perdido. Se o cara que entra no Central tem que escolher para que gangue ele vai. Eu concordo plenamente, eu digo e já escrevi isso há bastante tempo, cada cidade ou pool de cidade pequena teria que ter o seu presídio para os crimes pequenos, para os crimes não graves. Federal, né? Não, mas aí assim, ó... A grande questão, voltando à questão da vereadora, que querem aumentar um presídio, o problema é esse. Tu aumenta um presídio onde já está dominado por facção. Tem que ser outro prédio. Isso. O que nós propusemos e vem acontecendo, viu? Eu não sei se eu já falei aqui, Paulo Sérgio, em um trabalho com a Secretaria de Segurança junto, com o Judiciário junto e com o Ministério Público. O presídio de Canoas, ele não pode ser para pegar os daqui e botar para lá. Não pode. Nós temos que criar, deputado, aqui no Estado, uma fonte para que os novos presos não entrem. Se contaminem. Porque se ele entrar hoje no Central, ele é facção A, B ou C, ele não tem saída. Salvação. Nós temos que criar uma situação em que esses aqui não têm saída, não tem? Mas nós temos que pegar para parar de alimentar esse sistema. Que é entrar num presídio novo sem... Pois é, mas o presídio de Canoas são 2.000 vagas. São 2.000 vagas, é um mega presídio. Vai entrar gente da PASC, da PESC, do diabo que carregue, e daqui a pouco está tudo contaminado. Se depender de nós, não. Se depender de nós, não. Nós estamos fazendo Mas vão botar na minha terra, encruzilhada. Mas aí que tá. Mas nós sabemos que se deixar acontecer, vai acontecer que nem encruzilhada e nós vamos botar fora o investimento desse. A vereadora Paulo Iores quer falar. Desculpa. Não, é que é bem isso, tem que interromper o ciclo. Né? Talvez, o ideal talvez tivesse ter 3 de 500, 4 de 500 ao invés de um de 2.000. 500 é muito. Mas eles defendo menores. Eu defendo menores. Que qualquer ganguezinha vai lá e toma o presídio e libera. Não. Da segurança. O criminoso local não tem essa periculosidade e não tem nem essa expertise. Não. É outro tipo de crime, Paulo Sérgio. É outro tipo de criminalidade. Ao contrário, Paulo, você evita que esse se torne Só aí tem que acabar com aquela proteção que é outro tipo de criminalidade. Faz presídios lá no meio da floresta amazônica. Pega o estádio Amazonas em Manaus, cobre e torna aqui um presídio. Então, bota no criatório de Jiboia lá, que aí vai ser uma coisa maravilhosa. Não, tem que ficar junto a família. Aí entra a defensoria pública. Tem que ter como é que, o contato sexual, como é que chama isso aí? Visita isso aí é uma jabuticaba brasileira. Isso é uma excrescência. Isso é uma excrescência. Outro dia deixaram meninos de 12 anos do presídio, largaram no preso. Íntima, pelo amor de Deus. Isso é uma jabuticaba brasileira. Isso aqui é só no Brasil. Veja bem, outra coisa. Por exemplo, o contato. Já nem falo na visita íntima, que eu falo que é uma jabuticaba. Que é um absurdo. Preso é preso. Acabou. Cometeu o crime, vai para a cadeia. Confinado, ele não pode conviver na sociedade. Ponto. Dali para frente, ele vai conviver com quem? Com ninguém, ele não pode ser conviver. Aí veja bem, aí então vem a visita íntima, que para mim é um absurdo, e depois vem o contato. E tem contato, inclusive, com advogados, que levam chip, que levam telefone, que levam droga, advogados também, advogados, familiares. E informação, Agora, então, isso soluciona com uma medida que é a mais simplória possível. Bota um parlatório com um vidro na frente e ele não tem contato físico com o exterior.
E ele não vai falar, a não ser pelo interfone, e não tem contato físico com o exterior. E por que não adotam isso? Não, aí os direitos sociais, né? O coitadismo, os direitos humanos, o coitadismo, não pode, o coitadinho, tal. Esses presídios federais surgiram e eles são assim, os federais são assim. Mas o NEM está comandando lá do período. Mas sabe como é que foi? Como é que foi? Foi pelo advogado. Que aí eles fazem, leva e traz a informação da quadrilha. Então, assim, tu também não vai proibir o cara de falar com o seu advogado. Sim, mas aí tem outro detalhe, só um detalhezinho. A questão da ordem, por exemplo. Eu acho que quando esse negócio da intimidade do advogado... Veja bem, eu sou advogado. Nada é absoluto na vida, 50 anos de OAB. 50 anos de OAB. 32 de advocacia, 15 de tribunal e agora voltei à advocacia para não ficar velho. Muito bem. Diz que eu sou velho por decreto, me aposentaram com 70 anos. Bom, mas veja bem, palatório esse, fechado, o cara não tem contato com o exterior, nem com o advogado. Aí, qual é a solução? Veja bem, o NEM está comandando de lá por intermédio do advogado. Então não pode gravar, por que não pode gravar? A OAB que não pode gravar a intimidade. Por que não pode gravar o diálogo entre o advogado e o preso? Não, esse diálogo é uma situação de controle, não vai divulgar o diálogo nas mídias sociais. Por que não pode? Não pode, porque é a intimidade com o advogado. Aí o advogado, que a ordem quer defender como prerrogativa, o advogado vai lá e leva tóxico, sai de lá com a ordem vira criminoso. Sai de lá com a ordem do NEM para comandar o crime na Rocinha. Que isso, pô? Que advogado é esse? É criminoso igual. É cúmplice. Por favor. Então, a gente só tem que pensar que a gente também... Nós não podemos estar só olhando para o efeito das coisas, né? Trabalhar na evasão escolar é fundamental. Isso é para lá. Não, tem que fazer as duas coisas junto, porque elas estão se iniciando. Por isso que eu digo, vereadora. Esse pessoal que está ficando todo o tempo aliciado e que é preso, que a brigada prende todo dia, tu não está pegando o grande. Não pega. Não, tu tem que pegar o grande. Esse é o menino, que eu costumo dizer aqui, é o menino essa gente que não está tem enchendo os presídios e ficando cada vez mais profissional. Isso é uma tragédia. Ele é vítima disso. As equipes de fiscalização do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul rodaram quase 960 mil quilômetros. Sabe o que é isso, desembargador Genaro Baroni Borges? Rodaram 960 mil quilômetros. Como rodou a equipe de fiscalização do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Sabe o que é isso? Rodar 960 mil quilômetros? 960. 24 voltas 23 voltas à Terra. 23 voltas à Terra. Tudo para garantir as melhores condições de atendimento e atuação nas áreas de medicina veterinária e zootecnia. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. E vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o nosso CREA-RS. CREA-RS, em foco. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, dentro de suas competências legais, entende que as autoridades do Estado devem dar exemplo institucional e legal, fazendo cumprir a Lei 14.555, que regula a elaboração dos planos sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios no Rio Grande do Sul. Esta lei, que determina a contratação de profissionais, engenheiros e técnicos pelo Corpo de Bombeiros, deve ser cumprida e implementada. Uma das medidas a ser adotada pelo Estado é a imediata separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. A segurança da sociedade deve ser prioridade. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Barbaridade. Tem bombeiro aí que se aposenta, no outro dia já está dando consultoria, aquilo que não conseguia sair, sai rápido. Um troço impressionante. Aí eles acham que o oficial bombeiro tem que ser advogado. Então, quero 2 carreiras militares, por causa da aposentadoria e do direito, que aí vem os reflexos, os aumentos, que começa lá no Supremo. Aí começa a equiparar com outras carreiras que são jurídicas para ganhar a mesma coisa, aí vai embora. É uma loucura. Esse é o Estado, onde as corporações dominam. A ascensão para o Estado-Maior da Brigada só tentativa de advogado. Sim, acreditar no seu futuro, acreditar no seu futuro, Genaro, é investir nele hoje. Por isso, a nossa Unicred tem linhas de crédito com taxas mais atrativas. Este é o papel de instituição financeira cooperativa.
ajudar você a realizar os seus projetos e sonhos todos os dias. Visite a unidade de negócio da Unicred da sua região e conheça as melhores linhas de crédito para você. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao quadro de saúde aqui no Pampa Debates com a doutora Daniela. Hoje não é a doutora Daniela, hoje é a doutora Raquel Campani, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, nosso sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Não precisa dizer que ele é o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, que ele é o presidente da Sul Rio Grandense, que ele é o titular do Clínicas, do Ernesto Ornelas, e agora presidente da Bienal do Mercosul. Mas aí está a doutora Daniela, ou a doutora Raquel, estou com a doutora Daniela na cabeça hoje. A doutora Raquel Campani, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman. Fale, doutora Raquel. Boa noite, eu sou a doutora Raquel Campani, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vou falar do One Day Diagnosis, que consiste no diagnóstico de lesões de mama em um dia. A demora no diagnóstico é uma causa de grande sofrimento para as pacientes e também pode ser um fator de piora no resultado do tratamento. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan desenvolveu uma estratégia pioneira no Brasil, mas já validada em centros no exterior, como o Princess Margaret em Toronto e o Gustave Roussy em Paris. Através da combinação de talentos e esforços de especialistas como mastologistas, radiologistas, patologistas e oncologistas, ofereceremos a elucidação diagnóstica de lesões mamárias em até um dia, na grande maioria dos casos. Assim, podemos aliviar a angústia da espera dos resultados e planejar com brevidade o tratamento de quem precisa. Este é o nosso compromisso. Boa noite. Boa noite, doutora Raquel. Pelo terceiro ano consecutivo, a Água da Pedra, da FRUC, a nossa FRUC lá de Lajeado, se une ao Instituto da Mama, o IMAMA, para mais uma campanha de conscientização do câncer de mama, com a missão de alertar e mobilizar a sociedade sobre a importância e prevenção do diagnóstico precoce da doença. As atividades do Outubro Rosa são pautadas pelo tema Pacientes no Controle. Está aí para aqui conosco o Júlio Egers, o príncipe herdeiro, brinco lá da FRUC, né? Sim. Que está aí com 6 milhões de garrafinhas de água da pedra que se vestem de rosa neste mês. Minha voz, nossa luta. Isto é merecedor do nosso elogio. Olha a caixinha, Outubro Rosa. E sabe que o homem tem, o percentual é pequeno, mas o homem tem câncer de mama também. Sim. Muito pequeno o percentual. Pode mostrar a garrafinha. Garrafinha bonitinha. Muito bonito. E tem um gravador aqui com a história com o chipzinho. A doutora Mayra teve na Câmara ano passado. Teve lá, a doutora Mayra Galef. Um belo trabalho, seu voluntário, e um exemplo de organização dessa instituição que presta um serviço para as mulheres fundamental. De informação, de conscientização, dos problemas que ocasionam. O doutor, tivemos um debate aqui segunda-feira, estava aqui a doutora Daniela Cornélio, estava a doutora Andressa, a doutora Morgana, a senadora Ana Amélia Lemos e o nosso secretário da Saúde. Né? E a questão de se o Estado suporta ou não fazer exames para todas as mulheres acima de 30 anos. É um custo fantástico. Né? Ele acha que tem que ter algum tipo de sintoma para vamos dizer assim, indicar exames tão caros, né? Como esse. Não pode ser que as leis são criadas sem saber se o Estado comporta. É verdade. Fazer. Então se cria campanha, se cria tudo isso, aí chega na hora H, larga a bomba na mão do gestor público. Também não é fácil. Também não é fácil. E tem que ter uma atenção ao tratamento. Ideias com péssimas consequências. Desculpa. Muitas leis são assim, excelentes ideias com péssimas consequências. Na nossa Não se lei avalia orgânica antes. diz que nós não podemos obrigar o executivo, né? Há coisas que... E a gente tem que estar atento, ao tempo de tratamento. Às vezes tu investe, claro que a prevenção é tudo, mas às vezes tu investe assim demasiadamente pela idade, né, jovem, e quando identifica, tem demora no tratamento. É uma coisa que tem que estar... É uma ótica equivocada. A prevenção é muito mais barata que a cura. Se você faz a prevenção, no caso do câncer de mama, é muito mais barato você investir na prevenção com exames precoces
que se antecipa a eventual patologia, do que na cura Mas variante. é inviável, Genaro, é inviável. É inviável, de novo, a sociedade não suporta mais pagar certas coisas. É inviável fazer prevenção de tudo, é inviável. Não. Aí vai fazer exame para os homens de próstata acima de todos dos 30 anos, todos os homens fazendo, é muito lindo botar isso, mas não tem dinheiro para fazer. Mas aí depois tu vai ter que suportar o câncer de próstata, já está instalado, e o câncer de mama que vai ter que dar remédio, vai ter que dar cirurgia, tal. Mas, por favor. Não. Aí, não é isso. É melhor? Não, tu tem toda a razão, concordo contigo. Agora, Claro. se tu me propõe, eu sou governante de uma lei dessa, tá bom, arruma recursos para fazer isso. Recurso tem. Tá. Não, momento, deixa eu te dizer. Recurso tem. O SUS é uma concepção maravilhosa. E tem dinheiro, só que o problema do SUS é um problema de gestão. É de repassar Tudo de gestão. Não, também. Mas o dinheiro. Eu discordo. Eu não acho o SUS sustentável. Não tem como. Mas a gente fala, quer ver? Não tem como. Os dois lados, em geral, estão, tanto o paciente como o médico, estão insatisfeitos. Qual é o sistema que pode... Mas não vem o dinheiro da União, deputado. Mas não repassa. Não É para fazer uma coisa de verdade. Mas quer ver, ó, a gente fala em gestão, tá? Mas isso aqui é uma questão de gestão. Como é que o gestor vai administrar tendo que ter aparelhos que são caríssimos, né, para atender toda a população, sem que tenha uma pesquisa séria, científica, que diga se os índices são para 30, 40, 45. É isso que eu acho que eles quiseram discutir aqui. Né? Para porque tu vai fazer para todo mundo com 30, mas qual é o índice de pesquisa que diga que aos 30 anos, tantas pessoas, a ponto de tu fazer prevenção para todo mundo, com equipamento que é caríssimo. Aí vem a gestão. Aí nunca tem dinheiro para nada. E aparelhos de ressonância que o Canadá inteiro. Exatamente. Olha aí. E daí quando tu não tem recurso para o tratamento. Aí que tá. Você tem que calcular, também tem que calcular o seguinte, né? É que é fácil calcular. Então no Brasil é uma educação que não fecha, que você nem previne. Não, e nem trata. Mas, doutora, aqui tem o seguinte, comparar uma pessoa com outra pessoa que está recebendo tratamento, claro que a prevenção é muito menor o valor. Claro. Agora, se você comparar 1000 pessoas que vão fazer a prevenção com uma que precisa depois tratamento, aí você tem que começar a ver a equação, se realmente vale a pena. Você investir em prevenção de 1000 e não conseguir pagar a de 80 não é deixar adoecer, vai acontecer. É a curva, é onde que é estatística, tem que fazer. Não necessariamente são exames de imagens. Exato. Claro. A prevenção está na alimentação, a prevenção está no exercício físico. Não existe prevenção sem Agora eu vou fazer uma crítica à medicina. Nenhum médico hoje dá um diagnóstico sem passar por todos os exames. Por insegurança. Quer dizer, esse é o problema. Eu sou do Eu sou de medicina ao. Exato. Eu sou do ao laboratório, eu sou Deixa eu te dizer por quê. No tempo em que o médico chegava e ia te examinar, ele te dava 2 apalpadelas na barriga e te dava o diagnóstico. Ele pegava o estetoscópio, botava nas tuas costas e dava o diagnóstico. Hoje os caras mandam para 500 exames laboratoriais para dizer assim, tu não tem nada, ou então tu tem qualquer coisa. Eles não tem mais médico como o nosso querido amigo Luiz Pereira Lima. Deixa eu fazer a meia-culpa. Isso é culpa do jurista, que encontrou no médico, no suposto erro médico, outro ganho de processamento de indenização. Aí, para se proteger de eventual responsabilidade posterior, tanto ética quanto civil, ou eventualmente até criminal, esse é o exame para ele se autoproteger. Que vai que ele faz um diagnóstico clínico. Minha tia é enfermeira nos Estados Unidos. Eu falei jurista. Esse exemplo é bom. Eu falei judiciário, eu falei jurista. Começar pelos advogados. A minha tia... Aí o cara que ele dá um diagnóstico que qualquer erro que haja, ele dá 1000 diagnósticos, errou num, pronto. Não, vai mentir. Mas todo mundo sabe que o médico tem como dever, não é finalista. Ele tem uma expressão que eu uso, que eu usava até, usei lá. Eu uso o instrumento, o método, tentar... Anamnésia, diagnóstico. Não, agora me fugiu. É o de meio, a obrigação de meio. Exatamente. Não é de fim. A obrigação do médico é a obrigação de meio, não é de fim. Não é obrigado a curar. Ele tem que envidar todos os esforços para curar. Bom, isso aí pode dizer que é um limiar. Quer dizer, fica ali entre aí a questão da responsabilidade civil para lá ou para cá. Mas a obrigação do médico é envidar todos... É uma obrigação de meio.
Então não tem, pode ver que não são muito no Brasil, até porque não temos a cultura do dano moral, né? Até que ainda não chegou bem ainda, né? Como nos Estados Unidos. Sei que nos Estados Unidos é um problema sério. Mas é o que eu ia dizer. A minha tia enfermeira nos Estados Unidos, ela paga seguro. Sim. Porque o seguro vai botar o advogado a trabalhar com ela. Ela precisa pagar seguro todo mês, porque e ela é enfermeira, não é médica. Lá é complicado. Porque a cultura... Mas aqui vai para esse está caminho. generalizando muitas coisas aqui. Tem a questão Vamos dar um tempinho para o nosso telespectador aqui. Eu até vou começar hoje, de trás para frente, a gente começa, as pessoas que se atualizam no programa acabam não sendo lidas aqui, uma infinidade de WhatsApps aqui, e-mails, uma coisa impressionante. Olha, segurança, tema polêmico. Olha aqui, ó. Paulo Sérgio, sabias que o senador Lazier Martins, será que é de hoje esse? Não, eu estou contra aqui. Quero lembrar que exame não é prevenção, como disse ontem o secretário. É indicado para quem tem histórico familiar. A prevenção é exercitar, é se manter no peso e tudo mais. Denise é curso de Porto Alegre. Isso é uma prevenção. Me contrariando. Alimentação, exercício. Mas o senhor está aplaudindo, tá bom? Gostei. Paulo Sérgio aqui. Ácido. Paulo, está muito irritante a pauta de hoje. Está claro que as soluções para as nossas mazelas são possíveis, porém inevitáveis. Os fatores contra são infinitos de todos os gêneros. Mas isso aqui é de hoje. Ele está dizendo que a própria AB é contra as sugestões do Genaro, Adelar Freitas. A OAB é contra as tuas sugestões? Eu sei. Eu sou contra a postura da OAB, porque tu tem advogado criminoso que vai lá e sai de lá e vai comandar o crime na Rocinha. Por favor. Paulo, é muito triste a situação do empobrecimento e da miséria que este... não. Entrou numa linguagem chula aqui, eu não vou ler. Não vou ler. Quero lembrar que o exame não é a prevenção. Como disse ontem o secretário, é indicado apenas para quem, de novo, aqui é a questão do histórico familiar. Paulo Sérgio, vamos ver o outro aqui. Quando assisto os políticos, penso quanta retórica eles estão fazendo. Porém, ação não se vê nenhuma. As pessoas estão morrendo na mão de bandidos e nas urgências dos hospitais. Em quem acreditar? Abraços, Milton Nacal. Estava dizendo ontem, lá em Nova Petrópolis, que estes corruptos aí da República são serial killers. Eles estão matando as pessoas dos hospitais, nas estradas. Na falta de segurança, saúde, educação. Não diferencia do cara de Las Vegas. Todas as obrigações do que não o Estado... tem muita diferença do assassino de Las Vegas. Olha, me deixa triste, me deixa até refletindo. É lamentável ouvir um comentário desse, mas é a realidade. Eu hoje estou como deputado estadual, a gente busca fazer o que pode, né? Inclusive economizar no máximo possível, inclusive nos meus próprios gastos, mas a gente sabe que é a ponta do iceberg, né, vereadora? Tem muita coisa, vereadora aqui do meu lado também, o Cassiar, nós três estamos em representação e buscamos fazer alguma coisa, mas realmente é no executivo que tem que vir a solução. Ainda bem, deputado, que nós não temos episódios no Rio Grande do Sul de corrupção como tal, generalizada no país. Nós estamos aqui há quantos anos, não se vê essa desenfreada assim, a corrupção como tal, institucionalizada, não se vê no Rio Grande do Sul. Mas já tivemos quadrilha no Detran, tivemos vários. Não, tudo bem, mas não institucionalizada. Né? Tivemos aí, só a Oi foi assaltada. A Oi foi assaltada, a Oi tá... Mas tem em todo lugar corrupção. Acho que o ponto é muito válido nesse sentido, de que como a gente está vendo em Brasília, graças a... E óbvio que sempre tem que melhorar. E também não dizer que é só em Brasília que tem corrupção. Só que aqui não é institucionalizado. É uma epidemia a corrupção, é epidemia. E sabe por que essa epidemia? Isso aí eu volto a repetir o que eu já disse aqui várias vezes. Cícero, no Senado Romano, antes de Cristo, ele dizia que quando a corrupção começa de cima, ela permeia toda a sociedade. Então, o cidadão que está aqui embaixo, diz assim, bom,
Se o Gedel tem uma mala com 50 milhões, por que eu não vou cometer... Por que eu não vou cometer uma infração? Isso vale para o empresário, né? Vale para todo. Mas eu acho que a diferença... O Gedel está preso. É isso que eu ia dizer, a diferença é que agora está preso. O Amado Cunha está preso, o Sérgio Cabral está preso. Já mudou. Essa é a mudança. Os políticos nós conhecemos que deveriam ter sido presos e passaram incólumes anos depois de terem roubado tanto. E agora? Nós sabemos de muitos. Não, tem. Pelo menos a Lava Jato alguma coisa de bom é de tem feito. iniciativa que não gosta da Lava popular. Jato porque tá mandando prender. Tem que reconhecer a evolução. Não adianta, tem uma camada da população que quanto pior, melhor. Esse é o detalhe. A gente tem que ter... Eu tenho, a Lava Jato, para mim, é salutar. Eu tenho reserva de alguns métodos que são fascistas do Ministério Público e do próprio juiz. Mas eu acho que tem que prender o Moro e o Janones. Não, é isso que eu quero dizer. Falta isso. Eu tenho reservas em alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, a Lava Jato é extremamente salutar. Se não tivesse investigado nada, claro que não, Paulo Sérgio, eu não quero dizer que eu sou contra a Lava Ele está Jato. falando das exceções, Paulo Sérgio. Estou falando... Eu estou defendendo o Janones já umas 5 vezes. Ele está falando das exceções. Está saudando o combate à corrupção. Está fazendo tabelinha aqui na ponta. Pela primeira vez você vê a elite política, a elite econômica na cadeia. Claro, isso tem que saudar. Extremamente salutar. Mas não quanto deviam. Um momentinho. É uma pequena parcela na cadeia. Esse negócio essa fúria persecutória, os catões, os inventores da moralidade têm que ter um limite, porque nós temos, antes de tudo, o Estado Libertatis. Momentinho. Vamos devagar. O Aécio está solto, a irmã dele foi presa, pelos mesmos motivos. Ela está presa. Sabe onde começa o problema do Aécio não ter renunciado? Aí que está o primeiro problema da falta de moralidade na política brasileira. Porque em qualquer... É lógico, não tinha que deixar jogar isso para o judiciário. Muito menos, do barzinho de Lamos, Getúlio Vargas se matou. É que se o corporativismo não deixa. Mas aí que está o primeiro. Eu sempre, quando me pergunto quem está certo, Senado, eu digo quem está errado em primeiro lugar é os políticos que não renunciam. O Sérgio falou, a irmã está presa. E por que ele não está preso? Porque por ser senador tem prerrogativa e tem algumas garantias por ser senador. E não é culpa do judiciário. Que tem que ter. Não por ele. Constitucional. 88. Se ele renuncia, ele está preso. Não, pois eu sei, mas ele tem a fazer uma vaga nos Estados Unidos que acontece quando a política tem. Ele e outros que estão em volta do Temer lá, não renuncia porque vão ser presos. Se eles tivessem essa consciência, eles não teriam roubado. Não, mas não é bem assim, vereador. Nos Estados Unidos, o político é pego, mas o político é pego com a boca na botija, ele renuncia. Mas lá eles têm a seguinte concepção. É diferente. Se prenderem eu sei que tem isso. No Japão o cara se mata. Pois é, estava dizendo porque tem... Na Coreia do Sul, a presidenta, que eu gostaria de ir para a prisão também, porque a presidenta da Coreia está presa. Pois é. Condenada. E tentou se agarrar no cargo e não conseguiu. Exatamente. Mas outros se agarram no cargo e conseguem. Vamos ver o exemplo na nossa presidenta. Mas lá se tirar o Aécio, você deve estar pensando, o corporativismo está pensando assim, se nós deixarmos pegar o Aécio, vão nos pegar também. É o efeito Orloff. Proteger. Não sai ninguém, não entra ninguém. Eu sou tu amanhã. Agora, o deputado tem razão. Se ele tivesse o mínimo de dignidade, se ele pensasse no túmulo do Tancredo e está ali perto dele, vou ali no túmulo do meu avô, sento, se ajoelha ali, vai no Congresso. Celas têm que ser individuais. Se ele tivesse dignidade, celas têm que ser individuais. Preso tem que trabalhar, está dizendo o Rafael aqui. O Estado está criando monstros. O cara entra anjo e sai capeta do Central. É melhor nem prender. Não, anjo não entrou. Anjo não entra no Central. Não entrou nenhum. Perto dos outros. Sai Lúcifer. Entra capetinha e vai e tem direito à bolsa presidencial. Isso aqui é outra dimensão. O sujeito vai para a cadeia. Não é. Como não é pago? É um benefício para a família. Isso é quem contribuiu, não é para todo mundo. Se ele contribuiu no INSS, é como se fosse um seguro-desemprego. A gente tem que cuidar também, senão a gente coloca muita coisa que desinforma. Não é assim. Mas na Assembleia aqui tentaram
aprovar o Vale Transporte para a família presidiária. Lembra daquilo? Manuela Dávila, etc. Eu me lembro que eu até descrevi na época. Não sei sim. Eu estava viajando. Nos Estados Unidos, quando veio aqui, ele fez um vídeo ao vivo de Agora eu vou fazer você tremer. Eu acho que só quem não vai tremer aqui é o Genaro. Paulo Sérgio, a Organização dos Estados Americanos, está preocupada com o Estado e as condições dos assassinos e marginais. A Justiça Gaúcha autoriza os líderes traficantes a voltar para o presídio gaúcho. Intervenção militar já, Ricardo Paim. São coisas completamente diferentes. Não tem direito de dizer. Não sei. Não, mas aí tu fala com uma decisão de preso, aí fala em militar, quer dizer, umas coisas. Porque agora o deputado a desinformação vai criando essas coisas, né? É uma decisão judicial, aí fala em militar e fala. Quer dizer, umas coisas completamente sem mistura sentido. Tudo, Né? O deputado Áureo agora retirou dessa maravilhosa reforma política sendo feita no Rio de Janeiro, né? Solidariedade do Rio de Janeiro. A Solidariedade do Rio de Janeiro retirou o ato de censura que ele queria colocar. Mas pelo amor de Deus, eu nem perdi meu tempo em comentar isso, sinceramente, porque era óbvio que ele tinha que tirar um troço desse. Não. Veja bem, agora, quase 2 bilhões para financiar a campanha. Absurdo, tinha que ser zero. Isso resolve o problema do presídio no Brasil. Tinha que ser zero. Isso resolve o sistema penitenciário brasileiro. Eu quero aproveitar o Marcelo aqui. Não vou botar uma bola nas costas, mas vou... À vontade. O presidente do nosso partido, Ciro Nogueira, está envolvido em várias tá questões. Louco isso aí? Disse o seguinte: deputado federal que não votar a favor do financiamento público não terá financiamento público de campanha. Olha, o presidente do partido que está envolvido, e tu tem mais força que eu, hoje tu é deputado, façam alguma coisa, porque o nosso presidente é uma vergonha. Cassiano não deu para fazer na última eleição. É uma vergonha. Mas Cassiano, todos os partidos têm presidentes que são uma vergonha. Essa é a cara da política brasileira. Mas deixa eu contar para vocês, na última eleição isso aqui aconteceu, a verba do fundo partidário para ser distribuída para os candidatos a prefeito do Partido Progressista ficou nas mãos dos deputados federais da senadora. A senadora deu para o Partido Estadual distribuir. E os deputados federais distribuíram eles Então vamos ao deles. ponto final. O Gimo, FCDL e Que Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Uma das pessoas mais claras, precisas e concisas que eu conheço, Genaro Baroni Borges. Começa no final. Eu vou fazer uma crítica ao Supremo. O Supremo, agora essa semana, decidiu sobre a aplicação retroativa da lei, na questão do tempo, 3 anos ou 5 anos, da lei da ficha limpa, do crime crime eleitoral. Aplicação retroativa. Isto contraria um progresso civilizatório que começou na Idade Média. A aplicação retroativa de lei punitiva é uma excrescência. Isso é uma absurda decisão do Supremo. Absurda! É um escândalo que o Supremo decidiu. Aliás, o Supremo hoje, para mim, eu tenho dito, ele tem 11 Supremos, porque o princípio do colegiado se acabou no Supremo. Cada um decide a seu modo, a seu bel prazer, a sua vontade. E cada um tem uma Constituição, né? Muitos que nem existem. Então nós não temos um Supremo, nós temos 11 Supremos. Cada ministro é o Supremo. E essa aplicação, a retroativa da lei, é uma excrescência que, além de contrariar a Constituição, ela contraria um progresso civilizatório que vem de 2 séculos. Procurador Marcelo Lourenço. Hoje teve um debate muito intenso em vários locais sobre a questão dos jogos, né? Que está sendo uma nova discussão aqui em Porto Alegre, Duas Casas. Os jogos de azares. Jogos de azar. Jogo de azar. Então o governo joga. E é o governo que defende. A iniciativa privada não pode ter. O governo tem tudo que é tipo de jogo. Posso falar? Cassino, governo. Então, assim, eu tenho manifestado várias vezes, e hoje, inclusive, mais de uma oportunidade, que para nós, assim, enquanto não mudar a lei, é ilegal. Tá? Que nós não vamos, acho, decisões de processos de terceiros não vão ser aplicadas aqui, certo? Então, assim, ó, e com base até no que o Genaro falou, dos 11, então, tem, por exemplo, está circulando um acordo do ministro Luiz Fux, mas tem outros 10 do ministro Fachin dizendo É um Supremo, agora tem mais os 9 Supremos. Então, para nós, assim, eu tenho dito assim, ó, eu acho que realmente os fundamentos de que é vicia, eu acho totalmente isso é bobagem. bobagens.
controle, bombagem. Mas tá, né? Nós não podemos revogar a lei porque eu acho que é bobagem, né? Então, se revogar a lei, eu digo que nem a lei seca. Ontem não podia beber, hoje pode, vão beber, mas ontem não podia. Então, os jogos, eles são proibidos, sim, no Brasil. Eu sou a favor da legalização. Eu também sou. Mas não vou ser favor. Se legalizar, mas por hora, eles são direito. Tem todo o direito. Tem que me censurar. Tem todo o direito, por favor. Pelo menos. Não, tem todo o direito. Agora, eu só quero... legalização da maconha é a porta de entrada da droga. Concluir. A porta de entrada da droga é outra. É o contraventor lá. Concluir o ponto final. Ele não deixa nem o ponto final. Outro dia eu vou sentar lá, que eu brigo mais com ele. Aqui do lado eu fico meio, do meu lado. Lá eu brigo melhor. Lá briga melhor. Não, só para concluir. Só deixou botar vírgula, está muito discutido isso. A nossa posição é muito clara. Eu disse para eles, foram lá conversar comigo, os empresários que estão investindo aqui em Porto Alegre. Olha, para nós é ilegal, salvo que vocês tenham uma decisão judicial, no caso de vocês, concreta. Salvo, no caso concreto. Salvo isso, nós vamos interferir, sim, e entendemos por ilegal. Mas não sou contra o jogo. Desde que mude a lei, não tem problema nenhum. Com essa lei como está hoje, nós somos contra. Claro, que absurdo essa lei. Não, é absurdo. É absurdo. O maior cassino do Brasil é o Brasil, é o governo brasileiro. É o governo. É Brasília. Paulo Iores, nossa vereadora de Caxias. A gente tem que ter cada vez mais políticos sérios, pessoas novas entrando na política. Tem uma causa que eu defendo, inclusive nós formamos um grupo de mulheres em Caxias, somos 7 mulheres, o Política de Saias, onde nós estamos preparando mulheres para entrar na política, porque a sociedade está muito desinformada e está muito desesperada. E a gente tem que amadurecer essa sociedade. Então, é participando de uma política séria, não usar as redes sociais para dizer coisas que a gente nem sabe o que está dizendo. É a gente se conectar, a gente precisa evoluir como sociedade, senão nós vamos morrer na praia. A nossa crise é de omissão, né? é de corrupção, de todo mundo, né? Então acho que tem que haver um grande amadurecimento. É o desencanto geral da sociedade. Mas depende. Mas alguma coisa tem que ser feita. A gente tem que fazer. E aí cada um tem que pensar o que eu estou fazendo. Cassia Carpe, vereadora, faça cursinho e diga o que é boa política e o que é má política. Sem Isso é dúvida. importante. Eu quero falar sobre a prefeitura. Quero aproveitar a audiência aqui, Paulo Sérgio. Quero aproveitar a audiência desse programa. Onde é que tem prefeitura? Aqui em Porto Alegre não tem. Pedir ao prefeito não tem administrador que aqui. Nós apoiamos, que a população escolheu como prefeito, que abra o diálogo. Desta forma, ele não vai administrar Porto Alegre nos 4 anos. Só brigando, criando caos, brigando com a Câmara, que tem a sua legitimidade, não tem obrigação, e não votou o aumento do IPTU, porque não foi discutido com a sociedade, e o progressivo chegaria a 50% ou 70% nos próximos anos. Tá? Nós não admitimos a nossa independência nesse aspecto. Agora, converse também com os funcionários. Não pode o bode expiatório funcionário que, não, administre, já sabia que era um caos, já sabia, todo mundo dizia, não prometeu na campanha aumento de impostos, não prometeu. Pelo contrário. Mais transparência. Tá? Então eu acho que abra o diálogo, a sociedade precisa, senão o amigo não vai administrar só no caos e no conflito 4 anos. Está aí a grande esperança do Rio Grande, Marcel Van Hatten. Obrigado, muito gentil. Apesar de exagerado. Obrigado, Paulo Sérgio. Está falando em novo é Marcel Van Hatten. E eu fiquei muito contente de estar aqui compartilhando esse programa também com a vereadora e também com o vereador Cassia aqui. É bacana a gente ver as pessoas se envolvendo em política, gente boa participando da política. Isso é muito importante. E com uma nova visão, né, Marcelo, Genaro, enfim, que é tão necessária nesse momento. Quando eu concorri em 2014, eu dizia que eu não queria ser o campeão de projetos de lei propostos ou aprovados, mas eu gostaria, se tivesse tal título, ser o campeão de leis esdrúxulas, inúteis, revogadas. Né? E a gente está fazendo um trabalho muito legal na Assembleia Legislativa, uma comissão especial de revisão legal. Santa Catarina fez um trabalho, já nós estivemos em Florianópolis na semana passada visitando, eles já revogaram ou consolidaram, enfim, simplificaram mais de 8 mil leis que foram transformadas em 9. Imagina só, desde o início aí, meados dos anos 40. E nós estamos fazendo um trabalho semelhante na Assembleia Legislativa. Posso mostrar aqui para a câmera, de repente? Vai ter um seminário de revisão legal que vai ocorrer na Assembleia na segunda de manhã. A TV Pampa vai acompanhar também lá. Fiquei muito contente com a confirmação da cobertura. Vão estar no primeiro painel Hélio Beltrão, que é fundador do Instituto Milênio e também presidente do Instituto Mises Brasil e filho do ex-ministro da Desburocratização do Brasil, Hélio Beltrão. Eu devo ter aprendido muito com o pai, como desburocratizador. Paulo Webel, que é secretário municipal.
Paulo Webel, que é secretário municipal de gestão do Dória, né? Eles já revogaram quase 200 decretos no município desde que o Dória assumiu, mediados pelo Júlio Lambi do IE. E depois o Cláudio Gastal, do Movimento Brasil Competitivo, vai mediar o debate entre o Beto Albuquerque e o Ronaldo Santini, os dois que já fizeram trabalhos também de desburocratização nessa Assembleia. E para encerrar, o pessoal de Santa Catarina vai retribuir a visita que a gente fez e vai estar, portanto, na Assembleia. Estará lá? Muito obrigado. Vou te fazer uma bolinha nas costas. Obrigado. Nas costas. Vou pegar assim, Bolsonaro ou Dória? Eu estou preocupado com a eleição para os parlamentos. Eu tenho respondido isso sempre. Eu fujo dessa pergunta porque eu não tenho resposta para essa pergunta. Não são candidatos ainda, não tenho resposta para essa pergunta e eu digo mais. Mas o brasileiro... candidato? Eu não falei nada de candidato. Mas Bolsonaro ou Dória? Todo mundo sabendo que é isso. Está todo mundo sabendo isso. Olha só. Os dois têm acertos e os dois têm erros. O Bolsonaro ataca muito bem na questão da ideologia, que é uma questão de longo prazo e precisa ser no dia a dia combatido. Dória não faz isso. E na segurança também. E o Dória, por outro lado, faz a questão da gestão, da privatização, da liberalização e da melhoria da gestão, coisa que o Bolsonaro não fala muito bem. Então, os dois têm prós e têm contras. Eu acho que os dois precisam aí ser bem avaliados, mas não sei qual deles vai ser candidato de fato à presidência. Mas se eu perguntasse assim, Alckmin ou Ciro Gomes? Não tenho dúvida. Aí ele responde, tá vendo? Eu tenho certeza. Aí ele responde. O Ciro Gomes aí é demais. Não, Ciro Gomes, por favor. Né? Por favor. E nós temos também aí um período muito grande pela frente de renovação nas câmaras. Sinceramente, Paulo. Estamos encerrando. Mas me irrita um pouquinho, Paulo. Muita gente quer trocar o presidente da República e nunca votou nem para vereador, nem participou de eleição para diretório acadêmico ou para presidente da associação de bairro. Nós precisamos ser mais sociáveis no nosso nível local. Tá vendo? Muitas vezes não somos. Politizados. Tá Politizados. Obrigado. Falta isso no Brasil. Obrigado. Nossa querida vereadora, volte sempre aqui. Volte sempre. A senhora agregou bastante aqui a Paulo Iores e o nosso Cassia Carpes, meu zagueirão. Prazer em encontrar a vereadora aqui novamente. Belo trabalho lá, parabéns. Obrigado, Marcelo. Boa noite, obrigado, foi ótimo. Tá melhor do pé agora? Acho que nós vamos sair juntos daqui, eu tô ruim da coluna. Então... Eu quebrei o dedinho e dói muito. Fique agora com as principais notícias do dia. Fique agora... Fique agora com as principais notícias na sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Bom fim de semana a todos e até segunda-feira. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.